Olá, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Margarida. Boa noite, Ana Carmo. Vou me acomodar aqui. Benvenuto, boa noite. Marcos Davi, boa noite. Então, namastê, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo seguido da prática. Eu quero começar a utilizar a oração, uma oração védica utilizada no início dos estudos, muito conhecida. Eu não sei em sânscrito. Deixa eu ajeitar aqui um pouco. Então eu vou ler apenas a tradução, que eu gosto muito dessa oração. Mas não sei em sânscrito, vamos utilizar a tradução da oração, que tem algumas traduções todas dentro desse mesmo sentido. Foi a que o João Neves, no dia da inauguração da rede Confiabilidade, usou, pedi que ele usasse para abertura, que ele recitasse, ele recitou. É o Sahavavavatu, Sahanal Bunatur. E aí ela continua, mas eu não sei. Então vamos à tradução. Começa com Om. Que o Senhor nos proteja, tanto o aluno quanto o professor. Que Ele nos nutra com conhecimento. Que nos empenhemos com vigor. Que nosso estudo seja iluminador. E que não haja desavenças entre nós. Om, paz, paz, paz. Então vou repetir. Que o Senhor nos proteja. Que Ele nos nutra com conhecimento. Que nos empenhemos com vigor. Que nosso estudo seja iluminador e que não haja desavenças entre nós. Om, paz, paz, paz. Então assim começamos. Om Shanti. Também é conhecida como a oração da paz. Então domingo eu passei por esse trecho, eu vou hoje seguir para o próximo sutra, onde ele fala assim, Patanjali, Sutra 31. Este é o grande voto, em cuja observância não devem interferir fatores biológicos, nem físicos, nem sociais. A prática do yoga, o yoga, é um grande voto. A disciplina do yoga, de acordo com Patanjali, é um grande voto, e ele nos afirma que não devemos cogitar de qualquer escusa para não observá-la. É experiência comum entre a maioria de nós acharmos a disciplina cansativa e estarmos prontos para suspendê-la ao menor pretexto. Assim ocorre porque tais disciplinas são proeminentes da autoridade, externa ou interna. Em outras palavras, não se origina de um senso de autorresponsabilidade. Ao perceber que nenhuma autoridade, externa ou interna, pode resolver nossos problemas da vida. Quando este sentido de total responsabilidade é despertado,
a disciplina torna-se um grande voto, para cuja não observância não apresentamos desculpas. Gosto de colocar uma analogia muito simples. Talvez um pai, uma mãe, leve 10 anos para dizendo para o filho: já escovou dente, filho? Vai escovar dente, minha filha. Lembrou de escovar dente? Talvez 10 anos, 12 anos, 8 anos. Até que um momento a criança chega no nível de maturidade e assume aquilo como uma autorresponsabilidade. Aquilo passa a ser uma autorresponsabilidade e já não é mais uma autoridade externa ou uma autoridade interna que impõe. Já é algo compreendido e feito naturalmente. Todos nós aqui escovamos dente, independente de qualquer causa. Aí ele coloca: independente de causas, não devem interferir fatores biológicos, nem físicos, nem sociais. Nenhum desses fatores faz com que deixemos de escovar os dentes. Concorda? É assim, esse é o grande voto. É uma relação de autorresponsabilidade por um estado de maturidade, de compreensão. Vamos continuar. A mente que inventa desculpas é imatura, no sentido de que não despertou um senso de plena responsabilidade. As desculpas são tanto biológicas quanto físicas ou sociais. Patanjali diz que o grande voto deve permanecer firme, não deve ser quebrado sob pretexto algum. As palavras usadas para estes pretextos são jati, desakala e samaya. Jati, obviamente, refere-se à hereditariedade ou fatores herdados. Desakala refere a circunstâncias físicas representadas pelo espaço e o tempo. Samaya denota oportunidades sociais. Um dos significados de Samaya é ocasião ou oportunidade. A maioria das pessoas, quando não quer observar as exigências de uma disciplina, reclama de fatores biológicos da natureza, como é indicado pela fraqueza inerente. Uma das naturezas, a fraqueza inerente. Do ambiente físico, que não é apropriado. Aqui eu poderia utilizar como um fator barulho lá fora, obra o tempo todo. Quem faz de manhã às 10h30 da manhã, vê que tem obra o tempo todo. Pessoas brincando, jovens brincando lá fora, fazendo barulho, isso tudo não devem servir de pretexto para impedir a prática. Mas a mente utiliza isso como pretexto. Fraqueza inerente, do ambiente físico que não é apropriado, ou reclamam da falta de oportunidades proporcionadas pela sociedade, família ou grupo ideológico a qual pertence. Tudo isso é lero-lero da mente. É a historinha que a mente conta. É a mente que mente e arruma pretextos e motivos para não fazer. A criança, você já escovou dente? Esqueci. Ah, não, vou daqui a pouco. Tem sempre alguma desculpa, tem sempre algum fator que faz com que os pais lembrem: já escovou dente? Vai escovar dente, minha filha. Vai escovar dente. É necessário um estímulo externo, só por uma questão de maturidade. Não é pela repressão, entende? Enquanto for pela repressão, vai deixar de fazer. Isso que eu gosto de dizer, que é pelo encantamento. Apesar de o Dalai Lama falar que o caminho de fato começa quando há um desencanto pelas coisas do mundo. E aí há um encantamento por esse universo interior, esse universo de bem-aventurança que há aqui dentro. E que aí,
quando nós acessamos, nós temos condições de oferecer ao mundo. Não mais como um imaturo que extrai do mundo. Vamos lá. A maioria das pessoas, quando não quer observar as exigências de uma disciplina, reclama de fatores biológicos da natureza, como é indicado pela fraqueza inerente, do ambiente físico que não é apropriado, ou reclamam da falta de oportunidades proporcionadas pela sociedade, família ou grupo ideológico ao qual pertence. Patanjali diz que nem os fatores biológicos, nem físicos, nem sociais devem interpor-se no caminho das exigências do grande voto. É claro que, nascendo a disciplina de um senso de total responsabilidade, não surgirão desculpas. É para a disciplina imposta, seja externa ou interna, que surgem desculpas e pretextos. Contudo, podemos perguntar se mesmo em uma disciplina livre de toda autoridade e, portanto, completamente destituída de escusas, não pode surgir o problema das distrações? As distrações são, na verdade, o passo que se projeta no presente. O passado que se projeta no presente. As distrações são, na verdade, o passado que se projeta no presente, e tais projeções não podem ser eliminadas enquanto a base de funcionamento da memória associativa continuar. Esse é um outro elemento que vai estar aqui à frente. Patanjali não se esquece desse fato, e este é o motivo pelo qual se refere ao problema das distrações logo após ter enumerado os vários aspectos de niyama, ou observâncias, que é o que nós vamos começar amanhã. Yama e niyama, abstinências e observâncias, devem andar juntas, à medida que tratam dos aspectos negativos e positivos da disciplina do yoga. Então, no próximo sutra, diz ele: Salka Santosha Tapa Swadhyaya Ishwara Pranidhana Niyamaha. Esse fica para amanhã. Aqui, vamos trazer esse grande voto para alguma coisa muito simples, alguma coisa que fez sentido para mim e que eu reconheço a importância, o valor e começo a me dedicar. E aí as desculpas não surgem. Quando surgem desculpas, eu entendo. Essa é uma experiência que esse período todo nos trouxe como uma experiência vivida. Muitos de vocês estão aqui diariamente, ou quase que diariamente, desde lá de março. Ninguém te impôs, ninguém disse você tem que, se você não fizer, o raio vai cair na sua cabeça, vai te trazer 7 anos de azar. Ninguém não teve nenhuma autoridade que tivesse. Mas você está aqui por alguma coisa despertou, fez sentido e te mantém aqui. E quantas vezes você abre mão de fazer alguma coisa para estar aqui sentado meditando? É isso, esse é o grande voto, é alguma coisa que surge de dentro, não é uma imposição, porque se for uma imposição, a forma de você reconhecer é essa, toda hora você vai ter uma desculpa, vai ter uma outra coisa que você desvia e aquilo tem mais importância, não pode ser deixado para depois. Quando é alguma coisa que vem de dentro, naturalmente é fácil abrir mão, é fácil estar presente, não é uma imposição. Então vamos à nossa prática. Duas coisas foram trazidas com mais frequência com relação à postura de ficar sentado. Dor nas costas, desconforto nas costas, dormência nas pernas. Dormência nas pernas é inevitável. Não é alguma coisa incomum de acontecer. Não, é comum, praticamente inevitável. Uma vez num retiro com a monja Coen,
As práticas de meditação Zen, você fica sentado mais ou menos a 1 metro, 1 metro e meio de distância da parede, com os olhos em ângulo, na diagonal, olhos abertos, entreabertos, e permanece muito tempo sentado assim. Não tem nenhum estímulo, não tem nenhuma condução, é silêncio diante da parede. A dormência é bem frequente. Ela sugeriu o seguinte: faça um pequeno balanço com o tronco para aliviar, liberar a veia e a artéria aqui, onde ela passa. Então, um pequeno movimento muito suave, porque qualquer movimento em excesso gera movimento de circulação sanguínea, oxigênio, e aí começa a movimentar, começa a gerar pensamentos, sentimentos, sensações. Então, a ideia é ficar paradinho, mas ela traz esse pequeno movimento para um lado e para o outro, a fim de liberar essa circulação. Ora, alivia, outras vezes não alivia. A minha experiência pessoal na Índia, no ashrama de Sai Baba, nós ficávamos muitas horas sentados. Muitas horas sentados. E muita gente em volta. E indiano é aquela fila indiana que é um colado no outro assim. Hoje eu estava pensando, como será essa fila indiana agora, né? Com um distanciamento de 2 metros. Que é um colado no outro, mas colado mesmo, literalmente. Fica peito, o cara com cangote, aqui no seu cangote, aquela fila, só homem e só mulher, né? Separado. Então, lá no Ashram de Sai Baba, sentado esperando o Darshan, se você fizesse assim, para descansar, entrava uma perna aqui embaixo, depois você ia descer em cima de um joelho aqui. Então você tinha que manter aqui. A perna ficava dormente, até que ficava dormente, simplesmente. Na hora de levantar, você precisava carregar sua perninha assim para o lado, deixar ali, carregar a outra assim, deixar ali, mexer. Levava um tempo para poder levantar. Então essa é a melhor forma de aprender a deixar de se assustar com a dormência. Está esperto. Mas ainda assim, um dos recursos é esse movimento pequenininho, para liberar aqui um pouco de circulação. Nossa prática é uma prática curta. Então, isso aqui é possível que funcione. Tá? A outra questão, dor nas costas. Aí eu vou fazer propaganda do Hatha Yoga. Para isso se faz. Hatha Yoga vai ter posturas deitadas, postura, torção, para frente, para trás, para um lado, que vai trabalhar esse fortalecimento. Tanto aumento do tônus, quanto flexibilidade. O conjunto disso que vai te dar sustentação. Mas ainda assim, também, o se manter sentado, a prática, você vai ganhando musculatura de sustentação. Nós estamos fazendo e vamos fazer, liberando cintura escapular, cervical, fortalecendo um pouco a musculatura das costas e liberando essa musculatura aqui, e alguns movimentos para ir fortalecendo e dando flexibilidade ao tronco, estruturando o tronco. Assoalho pélvico, sustentação do assoalho pélvico é base. Assoalho é lugar onde se faz uma base, onde sustenta, onde se coloca as coisas por cima. Então ele precisa estar sustentando. Há uma sustentação, há uma contração, que não é uma tensão, uma rigidez, mas há o tônus de sustentação. Então a própria repetição da postura sentado vai te dando tônus para isso. Pode encostar? Sim, pode encostar, mas não deve ficar largadão assim, aquele desmilinguida na poltrona, a almofada, aquela poltrona super mole que te deixa assim, largadão. Isso não, porque não vai te dar musculatura de sustentação. Então encosta, apoia, mas mantém sempre a musculatura de sustentação.
Essa coisa largada na poltrona do sofá, o professor Hermógenes dizia, ficar que nem um macarrão desmilinguido descendo pela pia, da cozinha, aquela toda molenga. Não fique assim. Se sustente. Sustente seu próprio corpo. Vai acomodando, vai acomodando, vai acomodando, vai se estruturando. Então vamos à nossa prática, porque senão nos estendemos muito. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Vamos elevar os ombros, eleva, 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 sobe, desce devagar, abrindo o peito, novamente, sobe os ombros e vai tracionando também a coluna, a cabeça lá em direção ao céu, ganchinho que puxa a cabeça para cima, os ombros também levados lá em cima e desce devagar. Nós vamos manter a língua para fora, permanece. Nós vamos ficar em silêncio, porque eu estou de língua de fora. Eu aviso quando for para colocar para dentro. Respire normalmente. Se criar muito desconforto, se criar qualquer desconforto, recolha a língua. As mãos ficam apoiadas nos joelhos e empurra os ombros para cima. Então mantenha os ombros altos. Queixo um pouquinho para cima e língua bem para fora, boca bem aberta. Recolhe, desce os ombros, acomoda suas mãos sobre os joelhos, passe a língua por dentro da boca, bochecha, lábio superior, lábio inferior, suavemente. Relaxa a mandíbula, acomode sua cabeça, relaxa a língua dentro da boca, relaxe toda a face. De olhos fechados, abra a boca, queixo para frente, para cima, lá em cima. Chegou lá no limite, fecha a boca, esticando o pescoço. E olha para o nariz, para a ponta do nariz. Sustente o olhar lá na ponta do nariz. Feche os olhos, volta a cabeça, queixo no peito, nuca lá para o teto, mantendo a coluna alta. Queixo lá no peito. Abre os olhos e olha para o ponto entre as sobrancelhas. Respira. Veja se há uma tendência do assoalho pélvico se contrair. Agora retire tensão das pernas, das coxas. Feche os olhos, volta a cabeça.
Deixe os ombros baixos. Gira para a esquerda, queixo em direção ao ombro esquerdo. Rotação. Chegou lá no limite, abre os olhos e olha lá para trás. Relaxa o ombro direito. Fecha os olhos, volta. Roda para a direita. Chegou lá no limite, abre os olhos, olha lá para trás para a direita. Fecha os olhos, volta. Eleva novamente os ombros, lá em cima e deixa cair de uma vez. Mais uma vez, eleva lá em cima, solta. Observe pescoço, ombros, face. Junta as mãos, entrelaça assim os dedos, ó, indicador para cima, leva acima. Junta os braços aqui na orelha, estica, alonga. Traciona as costas, eleva os ombros, eleva as escápulas, cabeça lá para cima, os braços um pouquinho para trás. E agora olha para a mão, leva a cabeça atrás e olha para a mão. Leva os braços um pouquinho mais para trás, respira. Desce, desmancha devagar. Se observa. Observa a sua respiração. Observa a sua altura. Mantenha a coluna alta. Mão direita vai no ombro esquerdo, por trás da cabeça. Mão esquerda no ombro direito. A cabeça aqui, apoiada nos braços. Aponta o cotovelo lá para cima e para trás, a cabeça empurra os braços para trás. Peito aberto. Respira fundo, expandindo o peito. Mas retira o excesso de esforço. Lembra, só queremos retirar os entraves. Fortalecer um pouquinho a musculatura das costas. Dissolver aquelas áreas que estão presas. Desmancha devagar. Se observa e dobra a frente. Teste em direção às mãos. Relaxa lá embaixo. Relaxa as costas. Fique lá embaixo, eu te aviso na hora de voltar. Vá voltando devagar, queixo no peito. O último a subir a cabeça, sobe a cabeça, desce os ombros. Acomode-se na sua postura meditativa. Sua postura de meditação. O asana, firme, confortável. Veja se agora está um pouco mais confortável.
Comece a respirar profundamente, sem esforço. Começa soltando ar, encolhe um pouquinho a barriga, contrai um pouquinho mais o assoalho pélvico, relaxa o assoalho pélvico, relaxa a barriga, inspira e vai expandindo a caixa torácica, inspirando. Traz até aqui em cima a inspiração, até o alto do peito. E aí mantém essa altura. Começa a soltar o ar, relaxando a caixa torácica, deixando o ar sair. Depois encolhe a barriga, assoalho pélvico, acaba de soltar o ar e começa de novo a inspirar. Então inspire profundo, longo, grande, mas sem esforço. E depois solte. Também profundo, longo. E assim vá, inspirando e expirando. Encontre um movimento que lhe seja agradável, prazeroso de respirar. Um movimento para encher, bem comprido, para esvaziar, silencioso, leve. Agora, na próxima vez que encher, enche, enche, enche. Quando acabar de encher, puxa um pouquinho mais. E aí solta devagar. Quando acabar de soltar, esvazie um pouquinho mais. Espremendo a barriga. E aí relaxa, deixa o ar entrar. E novamente, acabou de encher, enche um pouquinho mais. 2 vezes mais. E solta. Acabou de esvaziar, esvazie um pouquinho mais. 2 vezes mais. Deixa a respiração livre. Vá tornando sua respiração suave. Então enche, esvazia cada vez mais suavemente. E pare de controlar a respiração. A essa altura você já recolheu os órgãos dos sentidos. Pratyahara. A respiração se faz por si só. É possível que aconteça alguma pausa espontânea quando o pranayama se faz. Mantenha a concentração na região do peito, no centro do peito, sentindo, percebendo essa região. Mantendo assim a mente unidirecionada. Mantenha a presença do observador, contemplando. O centro do peito, região do coração.
Como está a sua respiração nesse momento? Como você está nesse momento? Será que surge naturalmente uma vontade, uma necessidade de permanecer imóvel, quieto? Será que surge um sentimento de bastante, de plenitude? O estado de paz se faz presente dentro de você? Contemple. Respira fundo. Vamos unir as mãos no peito em prece. Como você se sente nesse momento? Será que há algum efeito construtivo e positivo da prática? Se você identificar, reconhecer, procure absorver e assimilar. O que lhe trouxe de positivo à prática. E vamos encerrar, dedicando a prática para a paz de todos os seres. Encerrar com Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Ó Senhor, do irreal, conduza-nos ao real. Das trevas, conduza-nos à luz. Da morte, à imortalidade. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Hoje de manhã eu li o livro. Vamos manter a nossa leitura. Vou procurar ser breve, mas inevitavelmente, quando há estudo, o tempo aumenta na prática. Então nós paramos aqui. Com crianças mais velhas, o programa ensina a escuta ativa, em que o aluno exercita a escuta do que o outro diz em um conflito. Evita julgá-lo reativamente e lhe comunica que entendeu, parafraseando-o. Outro exercício é falar em primeira pessoa ou mensagem eu, em que, em vez de acusar ou jogar a culpa no interlocutor, o aluno diz como se sentiu quando o outro o magoou, o que abre o caminho para a resolução.
Esses e outros métodos são usados por alunos mais velhos, que agem como mediadores, circulando pelo pátio da escola para resolver conflitos imediatamente. O programa Resolving Conflict Creatively também ensina formas de aumentar a aceitação e valorizar a diversidade, além de anular preconceitos. As crianças mais novas conversam em pares sobre suas semelhanças e diferenças. A partir do quarto ano do ensino fundamental, os alunos organizam painéis em que crianças de grupos e origem diferentes contam suas histórias. Entre elas, relatos sobre como ficam chateados quando outras crianças os chamam disso ou daquilo. Isso ajuda as demais crianças a entenderem que podem estar magoando determinado grupo, comenta Lantieri. Em um desses painéis, contou-me ela, Lisa, uma menina de origem coreana, relatou que, pouco tempo depois de se mudar para os Estados Unidos, um jovem afro-americano quase a jogou nos trilhos do metrô. Resultado: nunca toquei em um negro, confessou a menina. Ao ouvir aquilo, Abdul, um colega de turma negro, foi até ela e disse: "Vou oferecer a mão a você." Tremendo, ela pegou a mão dele e os dois se abraçaram. Esse tipo de programa vem sendo aplicado em cada vez mais escolas norte-americanas e até mesmo entre meninos de rua no Brasil e em Porto Rico, onde a violência juvenil, segundo Lantieri, ultrapassou os limites. Certa vez, em uma escola de ensino médio, a East Harlem, bairro de Nova York, o assunto foi como lidar com confrontos, uma tensão comum aos jovens de lá. Foram ministrados exercícios sobre como administrar as próprias emoções de forma a manter a calma e ficar aberto para tomar boas decisões. Na semana seguinte, Raymond, um dos alunos do último ano, ao sair do metrô a caminho da escola, foi cercado por 3 sujeitos, pedindo que lhes desse seu casaco de pele de carneiro novinho. Um deles mantinha a mão dentro da jaqueta, talvez para esconder um revólver ou uma faca. Não foi no Rio de Janeiro não, viu? Foi lá em Nova York. Naquela época, esse tipo de casaco era muito desejado. Pessoas eram baleadas por causa deles. Raymond manteve a calma, dizendo em tom amistoso: "Não dá para acreditar. Era justamente isso o que eu ia fazer." Enquanto falava, ele abriu o casaco e depois perguntou a quem entregá-lo. Um dos sujeitos agarrou o casaco e os 3 fugiram. Quando chegou à escola, depois de ter andado 3 quarteirões num frio congelante, o rapaz estava bufando de raiva. Um professor reuniu um grupo de alunos para ouvi-lo contar o que havia acontecido. Raymond estava com muita raiva, pois apesar de ter ficado calmo, acabou perdendo o casaco. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Um dos garotos perguntou: "Quanto custou o casaco?" $119, respondeu Raymond, um valor que a mãe tinha economizado com dificuldade. "Somos 92 alunos no último ano", disse o outro colega. "Dá pouco mais de $1 para cada um." 3 dias depois, a turma tinha coletado dinheiro suficiente para comprar um casaco novo para Raymond. "Cada um tem uma responsabilidade", diz o Dalai Lama. "Se você se empenhar agora, conseguiremos um mundo mais pacífico ainda neste século." E aqui ficamos. Repetindo, colocação do Dalai Lama.
Cada um tem uma responsabilidade, diz o Dalai Lama. Se você se empenhar agora, conseguiremos um mundo mais pacífico ainda este século. E aqui ficamos. Possamos nos empenhar para colaborar com os outros. Aqui é um exercício disso, né? Afinal de contas, a generosidade humana presente, a colaboração presente, estamos praticando esse exercício e que isso possa ser levado para muitas mais pessoas. Então aproveito para dizer, divulguem esse trabalho, compartilhem se vocês gostam. Vamos trazer mais pessoas. Vamos encerrar aqui. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Sejam felizes. Uma boa noite. E até amanhã. E assim nós vamos construindo a nossa prática desse novo modelo. Namastê. Boa noite. Que bom, Virgínia, que você está aqui. Tchau, tchau, Renata. Boa noite. Tchau, Marilene, Margarida, Estela, tchau, boa noite. Carla, boa noite.